Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos à lição, e hoje, domingo 16 de novembro de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Fidelidade. E a lição de hoje, ela está baseada nos livros de Números, capítulo 13, versículos 6, versículos 30 até 32, e o livro de Josué, capítulo 14, nos versículos 6 e 14, onde aqui nós observamos que Moisés e o povo de Israel, eles estavam finalmente dentro da terra prometida, e todo aquele sofrimento inicial já havia passado, e Moisés pede para que os 12 espias escolhidos adentrassem a terra prometida e fizessem um relatório para observar como era a estrutura daquelas terras dos cananeus. E dentro dessa equipe de espias se encontrava Josué e Calebe, onde eles retornaram, ao acampamento com todas as informações possíveis e passaram para Moisés. Josué e Calebe destacaram, ao verem aquelas terras dos cananeus, pontos bastante positivos e esperançosos por aquele lugar. Até eles trouxeram uma amostra de cacho de uvas sobre os ombros dos dois, e eles defenderam que Canaã, a terra prometida, deveria ser conquistada. E assim como dois espias sábios mantiveram a fé e acreditaram na promessa de Deus em adquirir aquelas terras de Canaã. Mesmo diante de desafios fortes de homens e cananeus bem preparados, cidades fortificadas que moravam lá naquelas terras, eles firmaram positivamente de que deveriam possuir aquelas terras. Ao contrário, 10 outros espias, amedrontados e bastante negativos, falaram da impossibilidade de possuir aquelas terras. Calebe, que foi um destaque assim dentro desse processo todo, que através da sua fé inabalável participou assim das distribuições de terras, afirmou realmente que aquelas terras deveriam ser possuídas, como posteriormente de fato ocorreu. Porém, ele recebeu por último a sua herança, como também ocorreu com seu companheiro Josué. E Calebe finalmente recebeu Hebrom por herança, por seguir a Deus, e expressou a sua convicção sobre Canaã. Mesmo quando a maioria dos espias mencionaram as dificuldades de obter aquelas terras, e outros 10 espias, eles estavam assim com um negativismo incrível, onde nós poderemos ver ali no livro de Números, capítulo 14, versículos 16 a 10, versículos 21 até 25, Números 26, versículo 65, e Números 32, versículo 12. Vejam realmente como é importante realmente uma consagração, porque Israel, Josué e Calebe, dentro da liderança dos israelitas, eles eram realmente pessoas realmente consagradas e buscavam realmente sabedoria do alto dos céus. E já os outros 10, que eles tinham como nome lá de Samu, Zasaf, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel,
Setur, Nabe e Jeuel, que está lá em Números 13, versículos 14 e 15, negativaram sobre aquelas terras, né? Porém, depois, após a conquista de Israel, esses nomes desses 10 espias caíram totalmente no esquecimento do povo de Israel da época e até hoje, né? Pelo negativismo, pela falta de compromisso com Deus e acreditar num grandioso Deus. E esse homem chamado Caleb, realmente perseverante, forte física e espiritualmente, ele era filho de Jofoné, que ele pertencia à tribo de Judá. E ele foi ainda jovem, escolhido por Moisés, na primeira vez quando Moisés tentou adentrar a terra prometida de Canaã. Ele foi escolhido para ser um desses espias, para realmente fazer um relatório completo sobre essas terras, justamente pela sua coragem e competência, sendo assim um dos poucos a acreditar nessa promessa de Deus em conquistar aqueles territórios fortíssimos dos cananeus. Porém, o nome Caleb, ele vem do hebraico que é Caleb, que significa lá no Antigo Testamento das Escrituras, ele é usado assim de forma negativa, porque esse nome Caleb quer dizer cachorro, né? Mas esse nome não justifica para um dos maiores dos espias que se encontravam ali dentro dos 12, que foi um dos pouquíssimos ali dentro dos 12, junto com Josué, que acreditaram pela fé e ir em frente nessa conquista de Canaã. E essas promessas determinadas por Deus para a sua vida e para a vida do povo de Israel. E mesmo com 85 anos, quando ele entrou pela segunda vez ali em Canaã, Caleb já estava com uma segunda geração de israelitas, mas ele batalhou fortemente contra os cananeus com a mesma força de um homem de 40 anos. Porém, ele ter nascido em uma família não israelita, é que talvez tenha recebido esse nome, porque o Caleb ele pertencia a um povo chamado Quenezeu, que nós podemos ver lá em Números capítulo 32, versículo 12, e Gênesis capítulo 15, versículo 19. E para esse povo, os quenezeus, esse nome Caleb era utilizado para descrever um homem forte assim, bravo como um cachorro e fiel como um cachorro. E o Caleb escolhido para ser um dos 12 espias, além de ser comprometido com Deus, ele era forte fisicamente, ele era perseverante, mostrou fidelidade, lealdade ao Senhor. Como também podemos dizer que um animal também, um cachorro, ele é fiel. E tornou-se um grande servo do Senhor. E nesse sentido, o Caleb como espia do povo de Israel, como um servo do Senhor, honrou o significado do seu nome, mostrando ao longo de sua vida que nunca nós deveremos abandonar o seu dono, o Criador e mantenedor do universo, que é Deus, com uma fidelidade inabalável, como um gigante na fé, como foi Caleb. Somente Caleb e Josué, dentre os 12 espias, é que tinham uma posição de esperança e positiva nessas terras que Deus havia prometido para o povo de Israel. Porque os restantes dos 10 espias, eles estavam bem negativos e murmurando contra essas terras, e disseram ser impossível possuir aquelas terras, pois os homens que moravam lá eram altos, fortes, com cidades fortificadas, e que eram filhos de Anak. E eles, ao verem aqueles homens lá, eles se amedrontaram, não confiando no Senhor, e tentaram convencer as demais pessoas do povo de Israel.
e continuavam a murmurar, né, de que segundo eles, seria uma loucura adentrar aquelas terras. E a Bíblia diz que então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, que está lá em Números 13:30. Ou seja, Caleb, pela fé no Senhor, lutaria pelo seu povo e eles conseguiriam tomar aquela Canaã com a ajuda e o poder de Deus. E a Bíblia fala dos nomes dos 10 espias contemporâneos que caíram realmente no esquecimento pela sua covardia, né? Porque eles foram tão fracos na fé que não creram e não confiaram no Senhor. Não tinham esperança alguma e foram esquecidos para sempre seus nomes, que ninguém mais se lembra. E esses 10 espias retornaram assim fragilmente com medo, descartando por completo a possibilidade de se apossar daquelas terras de Canaã. E já Caleb e Josué voltaram felizes, com um cacho enorme de uva sobre os ombros dos dois. Por não confiar em Deus e murmurarem contra o Senhor, tentar também enganar o restante do povo de Israel, duvidar da promessa divina, os nomes desses 10 espias negativos caíram por terra no esquecimento, não foram dignos de serem lembrados devido ao relatório infeliz que trouxeram na terra prometida, como sendo impossível de ser realmente conquistada. Era tanta fraqueza desses homens, desses 10 espias, que em Canaã olhavam para os lados, para as montanhas, e eles só viam homens de lado assim como gafanhotos, em comparação a gigantes que habitavam nas áreas daquelas terras, como foi os filhos de Anak. E ao verem isto, se apavoraram com esses homens fortes, e observavam os muros de Jericó, ficavam assustados, achavam que aqueles muros eram intransponíveis, e as cidades bem armadas, fortificadas, como alguém poderia realmente suplantar tudo isto. Já Caleb, junto com Josué, os 2 espias trouxeram um relatório completo positivo, assumindo a liderança do povo de Israel, que o fizeram pela fé no Senhor. Mesmo diante de um povo convencido pelo negacionismo, no caso dos 10 espias, Caleb e Josué colocaram a sua liderança exposta com valores fortíssimos. E mesmo sendo ameaçados, como diz lá em Números 14:10, onde toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados e mortos, que está lá em Números 14:10. Vejam o desafio desses 2 espias, Caleb e Josué, onde realmente, por estarem ao lado do Senhor, forçosamente desse grande conflito, né, que existe entre o bem e o mal. No caso, o mal estava trabalhando pelo povo de Israel por trás, através desses 10 espias, para que eles se revoltassem contra pessoas consagradas como Josué e Caleb. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor na sua vida. Que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14:6. É Jesus dizendo, afirmando com a sua palavra, e isto foi quando esteve entre nós, né? Quando ele falava para os discípulos, né? Isto, dizendo que ele é o único meio de relacionamento entre os homens e Deus. Ele é o único mediador. E a salvação é somente através deles.
Pois é por isso, meus amigos, minhas amigas, que você não cai em enganos, né? Como caíram realmente aqueles 10 espias, que realmente foram esquecidos. Perderam realmente a salvação por nada, por não crer nas promessas do Senhor. E hoje Deus está dando essa promessa que a salvação é somente através de Jesus. E que você realmente tenha um belo dia, prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.